Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e agradeço de coração a tua presença aí para nos acompanhar nesses momentos, nesses minutos preciosos que dedicamos ao estudo da Palavra de Deus. Estamos, dentro deste programa, tratando de uma série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E esse é o encontro de número 40. Portanto, já fizemos muitos estudos dentro desta série. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu aproveito para recomendar para que você assista para entender bem aquilo que nós vamos considerar a partir de agora. Porque cada encontro nós damos seguimento, nós ampliamos aquilo que já foi falado no encontro anterior. Então já temos provado em muitos encontros tudo que nós vamos trazer no encontro de hoje. E para que você, portanto, não fique chateado, ofendido, ache estranho aquilo que nós vamos colocar aqui, que vamos considerar, a minha recomendação é que você assista os outros vídeos para realmente entender o porquê que nós estamos tratando desse assunto, conforme nós vamos colocar aqui. O fato que dentro do conflito cósmico entre o bem e o mal, temos provado que Satanás tem poderes que dominam no mundo todo, no âmbito religioso, no âmbito político e assim por diante. Ele está formando o seu exército para conflitar com o exército de Deus, porque a Bíblia também fala do exército de Deus e, de repente, nós, sem a orientação de Deus, não saberemos nos posicionar no lado certo. E é ao estudarmos a palavra de Deus que vamos entender qual é o exército que Satanás está usando para conflitar com o exército de Deus e qual é também o exército de Deus. Assim, com base na palavra de Deus, o estudo das Escrituras Sagradas, nós vamos estar preparados para tomar a decisão certa para a nossa vida. Enfim, vamos dar sequência então àquilo que já temos falado dentro desses assuntos em encontros anteriores. Nós vamos hoje estudar o capítulo 17 do livro do Apocalipse, que é o resumo de toda a profecia concernente às orientações de Deus para o tempo do fim. Profecias essas que você encontra no livro de Daniel, nós já temos tratado essas profecias e é muito importante você verificar ali nos primeiros encontros nossos. Temos também considerado algumas que estão da parte de Cristo lá em Mateus 24, no capítulo profético ali de Jesus, que fala sobre aquilo que você encontra no livro do Apocalipse. O apóstolo Paulo também, nós já mencionamos aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala desse poder religioso. Daniel, Jesus, o apóstolo Paulo, fala do poder religioso que iria realmente levar a humanidade à perdição, porque iria ser usado por Satanás para enganar as pessoas, se revestindo de uma roupagem de bondade, se revestindo de um cristianismo, mas na verdade não iria passar para o mundo a mensagem de Cristo contida nas Escrituras. Temos falado, portanto, provado em vários encontros, que este poder de amplitude global trata-se do papado. Portanto, pode parecer ferino para você essa colocação minha, mas eu repito em pedir a você para que veja os vídeos anteriores, porque nós não estamos falando isso neste encontro de hoje, destituído de provas, de conhecimento da palavra de Deus, porque nós temos provado essas coisas já há alguns encontros aí que utilizamos só para isso. Então assista, e o fato é que a Bíblia fala desse poder que Satanás usa para fazer com que as pessoas acreditem que estão seguindo o cristianismo que Jesus deixou para seguir. Mas a própria Igreja Católica confessa, o que está na Bíblia não é realmente a prioridade para eles. O clero católico confessa que o que é prioridade para eles é os dogmas papais, que saem nas suas encíclicas, que saem ali no seu catecismo, nos seus livros de instruções. Tudo que é da mente do Papa é que é mais importante do que está na Bíblia. E
A Bíblia fala sobre esse poder e temos tratado a respeito disso para provar este fato. E se você assistir os outros vídeos que já falamos sobre isso, você ficará muito bem esclarecido, porque não há como ter dúvida conforme a Bíblia nos aponta sobre este poder. Poder religioso que está nas mãos do papado, fala também das igrejas que se desviaram da verdade. Quanto a isso, nós já falamos sobre o falso profeta, que você encontra descrito em Apocalipse 16, versos 13 e 14. Tanto o poder católico como o falso profeta, que são as igrejas corrompidas, o protestantismo apostatado, o pseudo-cristianismo, todas essas igrejas nós já temos falado aí, não para acusar, para atacar pedra, para ferir, nada disso. Mas temos falado porque a Bíblia nos aponta esses poderes. Poderes que, diante da nossa capacidade natural de enxergarmos as coisas, jamais iríamos ver o mal por detrás desses poderes. A Bíblia está justamente aí para descortinar o invisível e revelar quem está por detrás dos bastidores, mexendo os pauzinhos, administrando a coisa toda. E nós temos então mostrado essas coisas que somente através da Bíblia somos capazes de enxergar. Deus tem o seu exército, temos mostrado aqui, a partir do estudo de Apocalipse capítulo 7, dos versos 1 ao 3, como que esse exército no tempo do fim será identificado, quais são as qualificações deste exército. A Bíblia traz todas essas informações preciosas que fazem com que o mundo se prepare para o encerramento da história deste mundo. Deus então está preocupado em nos advertir, nos esclarecer com respeito àquilo que lhe pertence e aquilo que pertence ao arqui-inimigo, o arqui-inimigo do bem, que é Satanás. Então, este grande conflito cósmico entre o bem e o mal é seríssimo e precisamos dedicar a nossa atenção para tomar conhecimento, tudo no que diz respeito a este conflito. Enfim, a recomendação está dada. Assista os vídeos anteriores para que você não ache algo ofensivo, para que você não venha a estranhar o que nós vamos falar aqui. E se você puder ter uma Bíblia em mãos, que você possa ler conosco para confirmar aquilo que nós vamos considerar neste encontro de hoje, que você possa ler conosco os textos que serão apresentados para enfatizar este assunto que tanto temos falado em todos os nossos encontros. O fato é que o encontro de hoje será com base naquilo que você encontra em Apocalipse, no capítulo 17. E por que nós escolhemos o capítulo 17 do Apocalipse para o assunto de hoje? Porque o capítulo 17 é um capítulo especial do livro do Apocalipse, que é para revelar, que é para discriminar, é a síntese de tudo aquilo que você encontra no livro do Apocalipse. O fato é que o livro de Daniel, que já estudamos, fala sobre esse assunto, e todo o livro do Apocalipse, que é o mesmo que está no livro de Daniel, mas só que amplia mais, oferece mais informações ainda. Então, tudo que a Bíblia fala a respeito desses poderes, que são poderes mundiais, o papado, com as igrejas que se afastaram da verdade, que seguem as instruções do papado, e os poderes políticos do mundo, os reis da terra, os governantes, tudo isso nós já temos provado, tirando do livro de Daniel e do livro do Apocalipse. E o capítulo 17, então, por excelência, é um capítulo que vem realmente para explicar, para informar mais ainda, esclarecendo mais ainda tudo que nós encontramos nesses conteúdos proféticos da palavra de Deus. Vamos então aproveitar os nossos momentos a partir de agora para estudar o capítulo 17 do Apocalipse, que é um capítulo revelador de toda a profecia que você encontra na palavra de Deus com respeito ao tempo do fim. Eu estou com a Bíblia aqui então, vamos ver a partir do verso 1. Nós lemos assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Quem é esta meretriz? Bem, a meretriz
trata-se de uma prostituta. E uma prostituta é uma mulher. Quanto a isso, é o óbvio, não há o que questionar. Mas só que nós estamos estudando profecias. E a profecia aqui tem linguagens simbólicas, figuradas daquilo que é real, querendo mostrar um quadro maior, né? É só um símbolo de algo mais grandioso que a profecia está apontando para nós aqui. E aqui nós estamos vendo a mensagem que a linguagem profética se reporta como sendo uma prostituta, uma meretriz. Mas, finalmente, o que é uma meretriz, uma prostituta, na linguagem profética? Vamos ver a chave para isso, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1. 2 Coríntios 11, verso 1, nós temos uma descrição que vai esclarecer o que é uma mulher e uma mulher prostituta para o que nos importa aqui no estudo da profecia. Mas para entender o significado da mulher, veja, 2 Coríntios 11, verso 2, o apóstolo Paulo diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo está dizendo que ele está cuidando da igreja de Corinto, preparando ela para que ela seja como uma virgem pura para se encontrar com seu esposo, que é Cristo. Então, uma mulher, Deus tira como uma comparação do que é a sua igreja. A sua igreja, em outras palavras, é vista como se fosse a esposa. E se a igreja é pura, é tida como a esposa de Cristo. Essa comparação você não encontra só aqui. Em Efésios capítulo 5, verso 25, o apóstolo Paulo diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Então compara a mulher com o esposo, assim como a igreja com Cristo. Então nós temos esse paralelo, esta comparação de mulher significando uma igreja, o povo de Deus. Isaías capítulo 54, dos versos 4 em diante, também nos traz essa informação. E nós pegamos essas informações da Bíblia, de outros capítulos, de outros livros fora do Apocalipse, e nós então temos o esclarecimento do que significa uma mulher que é aplicada aqui na linguagem simbólica no Apocalipse. Então vamos voltar ao capítulo 17 do livro em questão e vamos ver novamente o verso 1 para entender o que está dizendo aqui logo de início esta profecia do capítulo 17. Diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que é uma igreja que se prostituiu, abandonou a verdade de Cristo para seguir coisas dos homens. E diz assim, que se acha sentada sobre muitas águas. O que significa agora águas? Mulher, já vimos que significa, na linguagem simbólica, significa igreja. Aqui temos, então, a descrição de uma mulher que se prostituiu, abandonou a viva fé, a fé verdadeira de Deus, para se ligar àquilo que pertence aos homens. É nesse sentido que ela se prostituiu. Mas aqui diz que esta mulher está sentada sobre muitas águas. No mesmo capítulo em questão, o capítulo 17, verso 15, vamos ver o que a Bíblia nos diz para para representar águas aqui na qual a mulher está sentada. Capítulo 17, verso 15 diz: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. A chave, então, aqui está muito próxima do assunto que nós estamos considerando. Enquanto algumas chaves, alguns significados estão em outros livros da Bíblia, do Apocalipse, né? Fora o Apocalipse, esta aqui já encontra no próprio capítulo que estamos considerando, o capítulo 17 do Apocalipse. Aqui então está dizendo que águas, aonde a meretriz, a mulher que é a igreja, que é prostituta, a mulher desviada, a igreja desviada, está assentada, é, na verdade, um simbolismo das nações que ela está acomodada, que ela está sendo sustentada por muitas nações. É isso que nós extraímos da linguagem profética aqui, que Deus está nos revelando, querendo nos esclarecer
do perigo de uma igreja que iria se destacar no tempo do fim, que fosse ela acomodada pelas nações, fosse sustentada pelas nações da terra. Então Deus já nos dá uma dica importantíssima para nos advertir contra esta igreja apóstata. Qual igreja que você conhece que está sendo apoiada pelas nações da terra? Mas o verso 2 vai explicar como que ela se prostituiu. Apocalipse 17, verso 2 diz: com quem se prostituíram os reis da terra. Então aqui diz que ela está assentada sobre as nações. E os reis da terra, e quando fala os reis da terra, fala os reis do mundo inteiro. Os estadistas, os governantes, os líderes ao redor do mundo iriam se relacionar com ela, iria se submeter à sua autoridade. E não somente os grandes da terra. O verso 2 continua dizendo assim: e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, aqui já também está ampliando o seu poder de influência. Não somente os reis da terra, mas todos os habitantes da terra iriam se embriagar com o vinho da sua devassidão. A sua influência, então, seria a nível global. Se fôssemos perguntar qual igreja possui este poder de influência a nível global, é reconhecida pelos estadistas do mundo todo, é sustentada pelas nações que dão seu apoio a esta igreja e a sua influência atinge todas as pessoas, não pode ser a igreja da Assembleia, a Assembleia de Deus, ou a igreja batista, ou a igreja adventista, ou a igreja luterana. Essas igrejas são mais localizadas, são igrejas menores e não têm o respeito dos governantes do mundo. Mas existe uma igreja cristã que cumpre fielmente essas palavras que acabamos de ler aqui. Apocalipse 17, 1 e 2. E qual igreja cristã cumpre fielmente essas palavras? A Igreja Católica Apostólica Romana. É a única igreja que recebe prestígio e atenção do mundo todo. O seu líder máximo, que é o papado, recebe esta homenagem dos estadistas do mundo todo. E assim nós temos o cumprimento desses dois versos aqui somente sobre a Igreja Católica. A sua influência é a nível global. E você pode dizer, não pode estar a profecia se referindo a uma outra religião sem ser o cristianismo? Existem tantas outras religiões, o budismo, o hinduísmo, o islamismo, o shintoísmo e assim por diante, principalmente as religiões do Extremo Oriente. São tantas religiões que tem por aí, além do cristianismo, por que tem que se referir aqui à igreja cristã? Tem que ser a igreja cristã porque fala de uma mulher que a Bíblia apresenta como sendo o povo de Deus. E o fato de dizer que essa mulher se prostituiu significa que outrora fazia parte do verdadeiro esposo, mas com o passar do tempo ela o traiu. Ela virou as costas a este esposo e fez aliança com os governantes, os estadistas, os reis deste mundo. Então, as outras religiões nunca tiveram ligadas a Cristo a ponto de ser tratada como traidoras, de ter se prostituído, porque elas já cresceram nos braços de pensamentos humanos, cresceram com base nas filosofias, nos conceitos de homens que criaram essas religiões, mas aqui o cristianismo está tratando daqueles que outrora faziam parte do povo de Deus, mas depois se desvirtuou, se corrompeu, e aqui temos uma mulher que se prostituiu. Então, teve uma origem pura para depois chegar a este ponto. Somente isso acontece se for a igreja de Deus, conforme toda a Bíblia considera o que é uma mulher aos olhos de Deus. Pode ser pura, mas depois, aqui no caso, diz que ela se corrompeu com o passar do tempo. E todas essas características, até o verso 2 aqui, nós encontramos com esta mulher que é a Igreja Católica. O versículo 3, nós vamos considerar uma parte agora, um parecer, uma consideração do versículo 3,
faremos agora, mas depois nós faremos uma outra consideração com base nesse verso 3, porque ele é muito instrutivo para a nossa informação do que está aqui no capítulo 17, sobre o poderio católico no tempo do fim. Mas vamos considerar o primeiro parecer que ele nos dá aqui, que prova realmente que se trata da Igreja Católica. Apocalipse 17, verso 3 diz assim: Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, o primeiro parecer, a primeira consideração que eu faço desse texto, desse versículo aqui, é a respeito de algo que aconteceu no passado, que nós podemos trazer para a Igreja Católica, principalmente nos dias de hoje. O que aconteceu no passado? Vamos entender o que aconteceu no passado para adentrarmos depois no assunto aqui da atualidade sobre a Igreja Católica. Para entender o que aconteceu no passado, abra lá em Deuteronômio, capítulo 12, o versículo 30 e o verso 31, nós lemos assim, sobre o povo de Deus antes de entrar em Canaã, nós lemos assim, Deus dizendo, guarda-te, não te enlaces com imitá-las. Em outras palavras, antes do povo de Israel entrar na terra prometida lá do tempo de Moisés, Deus havia advertido eles, olha, vocês vão entrar naquela terra e os povos que ali existem são pagãos, adoram o sol, a lua, as estrelas, os astros que estão no céu, adoram a natureza, adoram os seres elementares da natureza, né? Que eles falam que são duendes e assim por diante. Então eles tinham essa cultura de adorar tudo que diz respeito à criação e não ao Criador. E Deus estava se revelando como o Criador, como sendo o autor da criação, e pediu para que o povo fosse diferente. Não copiasse o costume daquelas nações. Vamos então ver novamente o verso 30 no seu todo e o verso 31 de Deuteronômio 12, que diz assim: Guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti. Seriam povos que iriam ser destruídos, as nações ali, né? E que não indagues acerca dos seus deuses, ou seja, não procure ficar curioso, saber sobre os deuses que eles adoravam ali. Dizendo, o verso 30 continua, assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. O verso 31, não farás assim ao Senhor, teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Então, assim era a prática pagã naqueles dias. E Deus deixou bem claro. E você vai ver aqui no segmento do relato que o povo de Israel, depois desse esclarecimento, desse colocar de Deus aos olhos deles, eles compactuaram com Deus. Eles afirmaram um pacto com Deus, de que eles não iriam copiar aquele costume de paganismo que o povo lá, os cananeus, praticavam. Enfim, o fato é que a história prossegue e Israel se formou como uma nação lá dentro de Canaã. Depois o rei Davi morreu, depois que ele se tornou rei, ele exerceu a sua função, ele morreu, depois veio Salomão, depois passou Salomão e o povo de Israel, que era 12 tribos, se dividiu em 2 grupos. 10 tribos passaram a ser uma nação ao norte e 2 tribos passou a ser uma outra nação ao sul. As 10 tribos do norte foi comandada por Jeroboão e a capital dessas 10 tribos era Samaria. E as 2 tribos do sul foi liderada por Roboão. Isso foi depois da morte de Salomão. Então ficou dividido o povo de Israel assim. Acontece que Roboão era temente a Deus, das 2 tribos ao sul, que era a tribo de Judá, a tribo líder ali. E as 10 tribos do norte, debaixo do domínio, do controle de Jeroboão, elas se corromperam, elas se prostituíram.
E aquele pacto que o povo de Israel havia feito de não copiar os costumes pagãos, Jeroboão fez com que aquilo fosse quebrado. E ele levou o povo de Israel, das 10 tribos, a mesmas práticas, os mesmos costumes, e chegou a um ponto deplorável de copiar tudo aquilo realmente que Deus havia proibido deles fazerem. Vamos ver lá em Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2. Nós estamos considerando isso como parênteses para entender o que está lá em Apocalipse 17, e você já vai entender se prestar atenção nesse processo de corrupção e de atitude do povo de Israel no passado, após terem se apostatado, terem se desviado dos caminhos de Deus. Jeremias capítulo 2, verso 20, nós lemos assim: Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, não quero servir-te. Deus ajudando o povo de Israel e o povo se rebelando contra Deus. E continua, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa, te deitavas e te prostituías. Ou seja, aqui está dizendo que passou a servir os deuses que simbolizavam ali a natureza, as entidades que eles acreditavam como sendo divindades da natureza, como também o Deus maior, que era o sol, a lua e os astros do céu. Passaram a cultuar, a adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. O fato também que você encontra isso lá em Juízes. Veja lá em Juízes, capítulo 10, verso 6. Juízes 10, verso 6. São informações que nos revelam como que acontece, né, esse processo de apostasia, de desvio da palavra de Deus. Nós temos, então, Juízes, capítulo 10, verso 6, mais uma informação a respeito da atitude da apostasia do povo de Israel, das 10 tribos, as tribos do norte ali. Diz assim, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins, que eram os deuses solares, né, que os pagãos adoravam, né? Que Baal era o deus sol e havia aquele segmento da adoração do deus sol. E a Astarote e aos deuses da Síria e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus, deixaram o Senhor e não o serviram. Então nós temos aqui esta atitude de rebeldia do povo de Israel, mesmo depois do pacto que Deus fez com eles, depois de ter ajudado eles ali se rebelaram a este ponto e assim eles se tornaram tão pagãos como aqueles que não conheciam a Deus. Veja então que lá em Jeremias capítulo 7, vamos ver aqui um texto de Jeremias capítulo 7, que fala que eles realmente copiaram tudo que foi dito para eles não copiarem. Antes de ler esse verso que nós vamos considerar aqui, deixa eu contar o que se deu no segmento dessa apostasia. O fato é que eles haviam se distanciado tanto da palavra de Deus na sua rebeldia, que havia no passado, naqueles dias, uma deusa que era adorado entre os pagãos. Havia vários deuses, mas eles acostumavam trazer uma esposa, considerar uma esposa como sendo uma esposa do deus Baal, e essa era tão adorada como o próprio Baal. Fazia parte do culto daqueles primeiros pagãos do passado ali, que a Bíblia remonta a sua história ali dos dias de Moisés. E por que esta deusa era adorada? Porque era uma era patriarcal, os homens tinham realmente a voz ativa, aqueles que eram considerados como sendo realmente o de importância numa família, na visão patriarcal, então, para se ter respeito, para se ter voz, para se ter realmente autoridade, precisava ter um homem com uma esposa. E também não só o homem e a esposa, mas precisava ter filhos.
Então, esta visão de homem com esposa, com os filhos, é que lhe dava um status de autoridade, de ser realmente uma pessoa respeitada. É por isso que os pagãos, debaixo dessa visão, davam uma esposa para os deuses que ele adoravam. Os deuses masculinos sempre então tinham a sua esposa. E havia uma que era tida como a rainha dos céus. Ela era muito adorada, muito venerada, debaixo desse conceito. O nome dela era Ashera. E Ashera, na verdade, era uma deusa que era reverenciada de forma tão profunda como Deus Baal, que era o esposo de Ashera. Assim nós temos a rainha dos céus que o povo de Israel, na sua apostasia, passou a imitar porque eles pensaram assim, sendo que eles haviam se desviado multiplamente da palavra de Deus, ficou muito fácil eles chegarem à conclusão para desviar, uma conclusão errada, né, desvirtuada, para chegar a adorar uma deusa entre o seu rol de adoração. E eles pensaram assim, nesse desvio que eles tinham, lá em Êxodo 20, verso 3, Deus diz assim no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O povo de Israel, que atravessou o deserto, sabia que Deus não queria ter um rival, um competidor. E eles então pensaram, Deus não deseja ter um competidor, não deseja ter um outro para estar em pé de igualdade com ele. Mas nada diz Deus de ter uma outra, uma rainha, de ter uma esposa. Porque eles imaginaram, se Deus não proibiu uma esposa, eles bem poderiam arrumar uma esposa para Deus, para ele ser respeitado pelos povos que tinham seus deuses com as suas esposas. Então, para ganhar status, respeito, para ganhar atenção, Deus precisava ter uma esposa. E foi com esse conceito que eles tomaram para si a Ashera e trouxeram para o Senhor Jeová, né, essa esposa para ser adorada. E aqui em Jeremias 7, verso 19, nós lemos então verso 18, nós lemos este recado de Deus para o povo que havia se rebelado, dizendo assim, os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus. Veja, eles faziam oferendas de manjares para a rainha dos céus, porque eles arrumaram uma esposa para Deus no seu desvio teológico, no seu desvio daquilo que Deus havia terminantemente proibido fazer. Então diz assim, amassaram e fizeram para a rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Ali está um ato declarado de rebeldia contra Deus. Eles chegaram a este ponto. Ainda no capítulo 44, verso 19 de Jeremias, nós lemos assim, Jeremias 44, 19. Quando queimávamos incensos à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Então as mulheres, elas faziam todas essas oferendas comestíveis, esses manjares, porque era comum na prática de adoração à rainha dos céus. Não somente nesses versos, mas o Velho Testamento, mencionando a apostasia do povo de Israel, fala muito sobre a adoração da rainha dos céus, né? A deusa Ashera. Na verdade, Deus, quando tirou o povo de Israel lá do cativeiro egípcio e levou para Canaã, atravessando todo o deserto, nós temos que entender que o povo de Israel não era um povo monoteísta até então. O povo de Israel, ele era um povo monolatra. O que é um povo monolatra? É um povo que acredita em Deus, no caso, o povo de Israel, acreditava em Deus como sendo o melhor dos outros deuses, o mais poderoso dos outros deuses. Porque Deus usou o povo de Israel numa linguagem, numa cultura que da época era comum. Quando adentrou ali na terra de Canaã e derrubou os muros de Jericó, era para mostrar para os povos que ele tinha mais poder do que
os outros deuses. E o povo de Israel enxergava as coisas assim. Porque era comum na cultura deles, se eles venciam uma batalha, eles estavam provando para os povos ali da época que o Deus deles era mais forte do que os deuses que foram vencidos. Então era com base no fé nos deuses que eles venciam os outros povos, as outras nações. Deus pediu para que o povo de Israel entrasse em Canaã e destruísse todos aqueles povos, usando uma cultura da época, para que todas as demais nações entendessem que o Deus de Israel era o Deus mais poderoso. Mas o fato é que o povo de Israel, como haviam aprendido ali no Egito, durante o cativeiro, eles haviam aprendido que existem muitos deuses. E eles se tornaram então um povo monolatra. Eles acreditavam no Deus como sendo o mais forte, Jeová, aquele que os tirou do Egito e acompanhou eles pelo deserto e fez com que eles vencessem os outros povos lá em Canaã. Mas acreditavam eles também que existia outros deuses. A diferença é que eles acreditavam que Jeová era mais forte do que os outros deuses. É isso que tornava eles um povo monolatra. Acredita em um Deus como sendo mais forte, mas também acredita na existência de outros deuses. É bem por isso que quando Moisés se demorou a descer lá do Egito, do Monte Sinai, Josué não titubeou em fazer um bezerro de ouro ali para satisfazer o desejo daqueles que estavam ali no pé da montanha, no pé do Sinai. Porque eles acreditavam que agora Deus havia abandonado eles, estava ali com Moisés e se demorava a voltar porque Deus resolveu se afastar deles e agora eles buscavam serem guiados por aquele boi, aquele touro que eles haviam erguido, que é uma cópia das divindades adorada ali no Egito, né? O deus Serapis, o deus touro ali que no Egito se adorava. Então nós temos aqui esta visão que fez com que o povo de Israel não tivesse muita dificuldade em abandonar Deus e passar para a crer em um outro Deus, em outras divindades, porque eles eram monolatras. O que é, resumindo na explicação aqui, o que é um monolatra? É a mesma coisa de uma pessoa que defende um time de futebol, mas ele sabe na sua defesa, ele crê na sua fé ali, que o seu time é melhor do que os outros, mas ele sabe que existem outros times. Ele só tem aquele time como sendo o especial da sua crença, o especial que ele torce, né? Assim, então, é um monolatra. Creem que existe, no caso, o povo de Israel, o Deus mais forte do que os outros, mas não deixa de crer que existem os outros deuses. E, diante deste conceito misturado de santo com profano, é que ficou fácil eles se desviarem do Deus, porque Deus não atendia necessariamente aquilo que eles queriam, os caprichos que eles acariciavam na vida deles. E é por isso que eles se desviaram do Deus verdadeiro e copiaram o culto dos pagãos ali, e ali estava a rainha dos céus que eles implantaram na sua adoração. No capítulo 23 de Levítico, nós vemos Deus estabelecendo ali festivais que deveriam ser praticados durante o ano. Datas festivas, datas fixas dos anos, de cada ano, né? Que comemorava um acontecimento religioso relacionado aos ensinos da palavra de Deus. Já falamos isso aí em encontros anteriores, explicando as datas festivas ali, que está em Levíticos capítulo 23. Acontece que o povo de Israel, no seu desvio, na sua apostasia dos ensinos de Deus, eles se afastaram daquelas datas e trocaram aquelas datas para as datas pagãs. E Deus chamou então o profeta Oséias, vamos ver lá, Oséias capítulo 2, o versículo 11. Ele se aborreceu com aquela atitude de apostasia do povo de Israel. E aqui em Oséias 2, verso 11, Deus chegou a dizer para eles: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. O profeta Oséias foi chamado por Deus para dizer: olha, todas as vossas festas,
as vossas solenidades, os vossos gozos, eu farei cessar. Muitos, quando leem isso, pensam que se trata das festas que Deus combinou com o povo de Israel, descritas em Levítico capítulo 23. Mas não se trata dessas festas espirituais da parte de Deus. Mas trata-se das festas que Jeroboão, na sua rebeldia contra Deus, ele trocou para as festas pagãs. Então, é essas festas que Deus diz: farei cessar os vossos sábados, os dias de descansos que agora haviam sido trocados. Antes eram os estabelecidos por Deus, lá em Levítico capítulo 23, agora trata-se dos dias de descansos dos pagãos que cultuavam a Baal, aos deuses solares, e é a divindade principal do culto do paganismo. E para provar isso, aqui em Oséias capítulo 2, verso 13, nós temos Deus explicando a que ele está se referindo. Diz assim: castigá-la-ei pelos dias de Baalins. Então, os dias solares do Deus Sol que vocês estão festejando aí, nos quais lhes queimou incenso e se adornou com suas arrecadas e com suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas a mim se esqueceu, diz o Senhor. E aqui ele descreve esse ato de apostasia com adornos de joias, com a prostituição, o relacionamento ilícito de casais, e tudo isso fazia parte do culto do paganismo e adoração aos cultos pagãos, todos os emblemas, todos os cerimoniais, todo o culto devoto ao deus Baal, que se diz a El, a Xera e a Baal. El era o deus principal, a Xera, a esposa de El, e Baal era o filho desses dois deuses solares. Então, divindades solares eram as divindades principais do povo de Israel quando se apostatavam e seguiam os cultos pagãos que adoravam esses deuses. Há uma inscrição antiga que os arqueólogos descobriram ali, escrita pelos semitas, pelo povo hebreu, na época da sua apostasia, que foi numa língua em cuneiforme, um alfabeto antigo, ugarítico, dos semitas, que fala de Ashera, que era a deusa, que era adorada, a rainha dos céus, fala dela chegando no templo de El, que era o seu esposo. Então, esse achado da arqueologia, você encontra ali no Egito e diz exatamente essas palavras: grande é a Ashera que chega ao templo de El, que está no céu. Ela chega com sua roupa brilhante, todos os deuses e todos os reis estão reunidos, esperando que Ashera entre. Quem estiver com fome, que coma. Quem estiver com sede, que beba. E todos bebem do vinho da taça que Ashera lhes dá. E ela seduz a todos os presentes com a sua beleza. Exatamente o que nós vimos aqui sobre Apocalipse 17, da mulher que oferece o seu vinho da sua prostituição, da sua devassidão, ela oferece para os reis do mundo e todos se embebedam, todos perdem a razão. O veneno deletério, ou seja, o veneno que deleta a razão, que é o veneno do álcool, faz com que a pessoa não consiga discernir o certo do errado. E lá no capítulo 17 de Apocalipse, verso 1 e verso 2, fala de uma prostituta que oferece para os reis do mundo o veneno do álcool, do vinho da sua prostituição, que são nada mais, nada menos os desvios teológicos, os desvios da verdade que agora a igreja por si mesmo passou a ministrar no mundo todo. Agora não mais as verdades da palavra de Deus, mas sim os ensinos que este poder corrompido por si mesmo dissemina para dizer que é através deles que as pessoas alcançarão a vida eterna. Nós temos aqui a respeito do que diz o Catecismo da Igreja Católica, na página 237, nós encontramos este conteúdo que fala assim: finalmente, a Imaculada Virgem, preservada, imune de toda a mancha da culpa original,
terminando o curso da sua vida terrestre, foi assunto em corpo e alma à glória celeste, e para que mais tarde, plenamente, estivesse conforme o seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. Então faz parte da devassidão, da prostituição, do desvio da palavra de Deus, reconhecer Maria como sendo a rainha dos céus. O mesmo culto pagão que outrora o povo de Israel havia acolhido nas suas crenças, nas suas práticas, a Igreja Católica que é tida como sendo, dando seguimento àquelas mesmas práticas, ao evidenciar Maria como sendo a mãe de Deus, a rainha dos céus, e aqui foi tido do Catecismo da Igreja Católica, da página 237, como sendo a rainha do universo. É assim que eles consideram a mãe de Deus, a mãe de Jesus, na verdade. A Bíblia defende ela, Maria, como sendo uma mulher pura, uma mulher virtuosa, uma mulher santa, mas no sentido de ser usada por Deus, assim como Deus usou Pedro, Tiago, João, os apóstolos que são pessoas passivas de erros, pessoas que nasceram em pecado, pessoas que pecaram, no entanto, dado a pureza, a vida santa, a abnegação dessas pessoas, Deus usou essas pessoas para cumprir os seus propósitos na terra. Maria não foi diferente. E ela não é aquilo que a Igreja Católica atribui como sendo a rainha dos céus, conforme lemos aqui deles, como sendo a rainha do universo. Isso é uma visão antiga que era uma visão do paganismo, que o povo de Israel, no seu desvio da palavra de Deus, olhava desse jeito. Vamos ver o que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, nós já falamos alguma coisa sobre isso, mas só para esclarecer, o versículo 5 diz assim, 1 Timóteo 2,5: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A clareza da palavra de Deus é essa. Há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Cristo Jesus. Em Atos capítulo 4, verso 12, temos também, entre outros textos, afirmando algo assim. Diz assim, Atos 4, verso 12: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Isso é Bíblia, isso é verdade. E de repente, quando dizem por aí que é através de Maria que nós alcançamos a intercessão, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Maria também era uma pecadora, assim como os apóstolos foram, mas dado a sua santidade, a sua piedade, né, uma vida piedosa, Deus a escolheu para ser a mulher da qual viria Cristo Jesus. Mas isso é uma explicação que merece um outro estudo mais detalhado, mas o fato é que a Bíblia não apoia esse ensino da Igreja Católica, porque isso vem do paganismo. A verdade é que existe um mito que vem lá dos fenícios, que depois Roma pegou para si, que também é tirado da Grécia, os povos antigos, dando seguimento a esse conceito da adoração da Rainha dos Céus, Axera. Então, os fenícios desenvolveram esse pensamento, que era comum entre os pagãos do passado, e existe uma história que conta que depois se desenvolveu lá pelos gregos, e os romanos tomaram para si essa história. Trata-se de um mito que diz que Agenor era um homem que vivia ali na Ásia e, de repente, ele possuía uma filha muito bonita, uma donzela, que Zeus, lá no Monte Olympus, de acordo com a crença dos mitos gregos, Zeus olhou para essa donzela, filha de Agenor, e ele a cobiçou e resolveu tomar ela para si. E para poder alcançar o seu objetivo, ele veio a este mundo, se disfarçou de um touro, porque ele é um deus no caso, e ele conseguiu se transformar em um touro e a seduziu para que ela se montasse sobre ele.
E de repente, tendo ela nas suas costas, ele a transportou até a ilha de Creta e fugiu para todo aquele território ali, a partir da ilha de Creta, da Grécia e assim por diante. E seu pai, Agenor, ficou frustrado, ficou angustiado por este sequestro, e diz o mito que todas as vezes, todas as ocasiões, ele ia até as margens da praia ali em Creta, da Grécia ali por diante, e ele gritava pelo nome dela. E o nome dela é Europa. E ele gritava por Europa, né? Para que ela voltasse para ele. E assim nós temos a história, de acordo com a lenda, de acordo com o mito, de como surgiu o nome ali do continente europeu. É dado a essa história que tem ali o nome Europa. Bem, o fato é que arqueólogos descobriram em escavações, muitas escavações, eles encontraram estatuetas pequenas de uma mulher que está sentada em cima de um cavalo, um animal parecendo um cavalo, mas é uma montaria. E esta mulher, ela não possui os seus pés. E por que não possui os seus pés? É para dizer que ela, na verdade, trata-se da rainha dos céus, aquela que não tem os pés sobre a terra, mas ela é representada, então, estando entre os homens, montada sobre este animal, esta montaria. Então, você encontra esta imagem da Europa, que, na verdade, a história diz que ela foi levada para aquele continente em cima de uma montaria, em cima de um touro. Você encontra isso lá no Google. Abra ali no Google e veja imagens do mito de Europa. Ou simplesmente coloca lá, o mito de Europa, que você vai ver lá no Google esta imagem desses achados arqueológicos de uma mulher sentada em cima de um animal, de uma montaria, e não possui os pés. E o motivo de não possuir os pés, os arqueólogos dizem, é porque ela é o retrato de Ashera, a rainha dos céus, não pertence a este mundo. Deus usou então todos esses costumes, essas crenças do passado e coloca isso para o tempo do fim, daquilo que a Igreja Católica iria disseminar perante os homens no tempo do fim, exaltando Maria como sendo intercessora dos homens e desviando os homens de forma muito arrogante daquilo que a Bíblia diz. Somente em Cristo nós encontramos intercessão, encontramos salvação, e em nenhum outro nome importa no qual sejamos salvos. E aqui nós temos esta declaração que é para analisarmos como que a Igreja Católica está sendo apontada aqui nessa profecia de Apocalipse capítulo 17. E diz aqui então o seguinte, o verso 5, o verso 4. Apocalipse 17, verso 4 diz: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, cores predominantes do Vaticano. A púrpura e a escarlata. Aqui neste capítulo 17, é como eu disse a princípio, nós percebemos o afã de Deus em querer nos esclarecer tanto sobre o que toda a profecia Deus está dizendo sobre esse poder, que Deus aqui praticamente está desenhando, está colorindo, está pintando diante dos nossos olhos este poder, para que realmente tenhamos certeza qual é o poder que Deus tem como o inimigo principal daquilo que Satanás está a usar para desviar os homens do caminho da verdade. Então vemos aqui uma mulher que é uma prostituta, que se relaciona com os reis da terra, é sustentada pelos povos da terra, pelas nações, e ela, na verdade, influencia o mundo todo, tem essa influência global. Igreja nenhuma tem este acesso do mundo todo, este reconhecimento, um status desse jeito. A Igreja Católica é a única que preenche esses requisitos. Aqui no capítulo 17, verso 3, nós vimos uma característica da mulher que está montada numa besta escarlata, que também é do culto do paganismo, que a Igreja Católica evidencia ao falar de Maria como sendo a intercessora, a rainha dos céus ou a rainha do universo, conforme Deus condenou no passado. A Igreja Católica, então, é uma cópia do velho paganismo e de forma dissimulada está passando isso
para que as pessoas creiam no tempo do fim. E agora está aqui no versículo 4, dizendo de uma forma mais clara para entendermos de que realmente se trata a Igreja Católica, o assunto do capítulo 17 aqui do Apocalipse e de toda a profecia. Achava-se a mulher, o verso 4, vestida de púrpura e de escarlata. Eu tenho aqui uma declaração que eu tiro da Enciclopédia Católica. Na verdade, do Google lá está assim, On Sunday Visitors, Enciclopédia Católica, página 175. Então, do próprio clero católico, nós temos essa declaração. Diz assim, a cor para os bispos e outros prelados é a púrpura, e para os cardeais, a escarlata. Se você ver realmente uma reunião ali no Vaticano, você vai ver um grupo de bispos e de cardeais. Os cardeais com o solidéu é vermelho, né? As suas vestimentas vermelhas, e o solidéu dos bispos e a sua vestimenta, além do branco, tá a púrpura, exatamente conforme Deus está querendo mostrar como revelação para nós. Esta mulher que se corrompeu, que ao invés de ensinar a Bíblia, ensina doutrinas pagãs, ela se destaca por essas cores, a púrpura e a escarlata. O versículo 4 continua com mais informações. Diz assim, estava adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola. Assim também é o Vaticano. Quanta riqueza, quanta glória, quanta ostentação. Nenhuma outra igreja ao redor do mundo possui tantas preciosidades, tantas riquezas assim, como você pode vivenciar ali, visualizar no Vaticano. Diz ainda também, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Enfim, todas essas características são diretas para apontar sobre o poderio católico, o seu líder máximo e a sua igreja, a igreja que ele lidera. Qual igreja, afinal, evidencia em todos os seus cerimoniais um cálice de ouro? Todas as cerimônias, todas as missas realizadas pela Igreja Católica, ali se ergue pelo sacerdote um cálice cor de ouro. Assim, eles dizem que nesse cálice contém o sangue de Cristo, um simbolismo disso, mas a Bíblia está acusando de existir as imundícias da sua prostituição. Não se trata de evidenciar o sacrifício de Cristo, mas evidencia o sacrifício dos santos, de pessoas que eles consideram, que eles canonizam, o sacrifício de homens, trata-se de desvirtuamentos teológicos, porque a prostituição da igreja diz respeito em abandonar aquilo que é de Deus para evidenciar aquilo que é do homem. Tanto é que em Apocalipse 17, verso 2, fala que ela se prostituiu se unindo com os reis da terra. Então, não se trata de ensinar para o mundo aquilo que é de Deus, mas aquilo que é de razão humana, de conceitos humanos, e Deus está condenando esta igreja. Está servindo ao mundo doutrinas meramente humanas, condenáveis para Deus. E aqui temos a evidência do paganismo dentro dos seus ensinos. O versículo 5 agora. Apocalipse 17, 5 diz assim, na sua fronte achava escrito um nome, um mistério. E o que estava escrito na fronte, no entendimento, nos propósitos desta igreja no seu todo? Estava escrito assim, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Aqui eu li esta versão, que é uma versão que nem todas as Bíblias possuem. A tua Bíblia pode ter essa versão, mas outras Bíblias dizem um pouco diferente. A versão que eu estou usando aqui é a de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil, segunda edição. Então, nós temos esta versão que diz que, no verso 5, a inscrição da testa da mulher é Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. As versões mais modernas, algumas delas, diz um pouco diferente. Fala Babilônia, a grande, a mãe das abominações da terra. Mas aqui é de acordo com muitos escritos originais, os que mais foram espalhados na era cristã, quando o cristianismo sofreu perseguição, e as Bíblias que foram
espalhadas por aquela região que os cristãos trilharam na fuga, são de acordo com isso aqui que está mais na King James, esta versão, que é mais de acordo com as versões antigas. Então, o que quer dizer essa inscrição? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Está dizendo que na mente desta igreja, que é uma meretriz, está escrito que ela espera que todos ao redor do mundo se unam em torno da sua autoridade. É isso que significa o termo aqui Babilônia. Babilônia significa confusão. Encerra uma história muito antiga, desde o tempo de Nimrod, após o dilúvio, construiu a Torre de Babel, unindo todas as pessoas nesse seu projeto de rebelião contra Deus. Você lê isso lá em Gênesis capítulo 11. Depois dá seguimento ali na mesma região, a Babilônia, que realmente cresceu, e nas mãos de Nabucodonosor, um rei ímpio, o rei idólatra, que desafiou a Deus e também fez um sincretismo religioso dentro do seu reino ali. Lá em Daniel capítulo 3, você entende bem isso ao ler ali o que está sobre a construção de uma grande estátua de ouro, tendo como medidas 6 côvados de largura por 60 côvados de altura. O número 6 era muito usado pelos caldeus, o número 6 e seus múltiplos. E lá em Daniel 3 explica sobre essa estátua que Nabucodonosor mandou erguer. O número 6, para eles, representava os deuses menores. O número 60 era uma representação dos deuses maiores. E aquela estátua que Nabucodonosor pediu para que fosse erguida nessas medidas era uma indicação de que ali estava todo o panteão babilônico. Então todos os deuses de todas as nações estavam incorporados ali e todos os povos, debaixo da autoridade de Nabucodonosor, deveriam se sujeitar, se inclinar em adoração perante aquela imagem. Daniel capítulo 3. O mesmo de Nimrod ali. Aqui nós temos o histórico da Babilônia, lá do passado. Mas aqui, para o tempo do fim, temos a grande meretriz, que é a Babilônia mãe, que pede na sua mente, espera que todos os povos e todos os deuses, todos os cultos, uma mistura, um sincretismo religioso ocorra debaixo da sua autoridade, da autoridade do Pontífice Máximo de Roma. E nós temos aqui a consideração também importante, a grande, que é a Babilônia, mas ela é a mãe das meretrizes, de acordo com a versão que eu coloquei. É a mãe das outras igrejas que dela saíram e com ela comungam em muitos pontos de fé, principalmente 2 pontos de fé que vai ser o suficiente para unir todas as religiões no tempo do fim. A saber, é aquilo que você encontra em Apocalipse capítulo 16, versos 13 e 14, falando dos poderes a nível mundial, poderes religiosos, o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão, conforme já temos explicado esse capítulo aí, 16, esses versos lá, já explicamos, O dragão evidencia a ideia de que existe vida após a morte. Após a morte, o homem continua a viver. Então, é o ensino de prioridade que tem dentro do espiritismo, dentro do espiritualismo. A besta, que é o papado, evidencia que a lei de Deus foi alterada, agora não é mais a autoridade de Deus, mas sim a sua autoridade. E no 4º mandamento, já temos provado isso em encontros anteriores, o 4º mandamento do Decálogo é o sinal que reconhece a autoridade de Deus, que valoriza todos os demais mandamentos do Decálogo. O 4º mandamento é o mandamento que apresenta Deus como Criador e nos pede para guardarmos o sábado conforme ele deu exemplo desde a criação. Então é um sinal de autoridade que, ao observar a guarda do sábado, Deus descreve na sua palavra, já explicamos sobre isso, as pessoas, principalmente no tempo do fim, estarão se sujeitando à autoridade de Deus, reconhecendo Ele como sendo o Criador e aquele que tem autoridade sobre as suas vidas. Agora, em Daniel capítulo 7, verso 25, além de dizer que o papado iria proferir palavras contra o Altíssimo, iria perseguir os santos do Altíssimo, derramar o sangue,
ou seja, cometer assassinato contra o povo do Altíssimo, diz também que iria mudar a lei de Deus. Daniel 7, verso 25. Enquanto Deus diz para guardar o sétimo dia, como emblema da sua autoridade, ele deixou esse dia, este mandamento ali, agora o Papa ele trocou este sinal de Deus para o seu sinal. Ele exige terminantemente dos povos ao redor do mundo que guardem o primeiro dia da semana. Então, ali ele está fazendo frente à autoridade de Deus. Não é mais o que Deus pede, mas sim o que ele está a delegar. E os reis da terra e todas as pessoas, conforme nós lemos aqui, Apocalipse 17, 1 e 2, todas estão embriagadas pelo vinho da sua devassidão, da sua prostituição, dos seus desvios, reconhecendo ele como sendo o representante de Deus na terra, autoridade máxima do cristianismo. Então todos estão se dobrando, se sujeitando à sua autoridade. Se o Papa está dizendo que a guarda é o domingo, então os povos da terra estão se sujeitando em guardar o domingo. E assim Deus está sendo rejeitado pela maioria das pessoas. Finalmente, Apocalipse 13, verso 8, diz no que isso vai dar. Finalmente diz, toda a terra vai adorar a besta. É em torno desse sinal que é descrito lá em Apocalipse 13. O sinal da besta é a guarda do domingo que todos vão se sujeitar. Enfim, as meretrizes aqui de Apocalipse 17, verso 15, vêm para realçar esses poderes religiosos dominantes no mundo que Apocalipse 16, 13 e 14, já mencionado aí em encontros anteriores, está a dizer. O dragão, a imortalidade da alma, a besta, a quebra do mandamento de Deus e o sinal da besta, que é a guarda do domingo. E o falso profeta trata-se exatamente de ser essas meretrizes, essas igrejas que saíram da Igreja Católica, mas agora estão dando seu apoio, não só ao catolicismo, nessa ideia da guarda do domingo, como também ao espiritualismo, que é o dragão, na ideia de que a vida continua após a morte. Já explicamos esses detalhes em encontros anteriores, e esse versículo 5 de Apocalipse 17 está trazendo precisamente para nós esta informação, que irá se destacar no tempo do fim. Irá fazer então a Igreja Católica um ajuntamento, Babilônia. Ela vai dominar, ela vai administrar esse ajuntamento. Por isso que a Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, ou seja, todas as igrejas que não são católicas, mas vão se ligar em simpatia ao catolicismo. Então, por causa disso, a terra está se corrompendo. Então, ela é a culpada pelas abominações da terra. E nós já temos visto aqui no Velho Testamento, as abominações diz respeito ao culto dos homens, à idolatria, ao paganismo, e todos estão mergulhando nesse tipo de adoração a Deus, achando que está correto esse tipo de adoração. Veja um outro indicativo que está no verso 6, Apocalipse 17, verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Como pode uma igreja, uma mulher que é tida como igreja, de repente Jesus instituiu a igreja e agora João vê que a igreja havia se desviado a este ponto. Chegou ao ponto de, no tempo do fim, ser descrita como uma mulher que se embriaga do sangue dos santos. João podia muito bem entender que os imperadores de Roma iam perseguir, iriam torturar, iriam matar, os cristãos, porque estava ali sendo uma religião competitiva com o paganismo. Então João, que escreveu o Apocalipse, bem podia entender essa atitude dos césares, dos imperadores, mas entender que uma igreja denominada cristã viesse a derramar sangue de cristãos, o fato é que o histórico da Igreja Católica é justamente esse. Se você buscar ali a história da Santa Inquisição ou Santo Ofício, na verdade santo é só o nome, porque não existe nada de santo. Foi uma época que a Igreja Católica determinou para que aqueles que quisessem ler a Bíblia, aqueles que quisessem pregar o Evangelho, ensinar o que está na Bíblia para outras pessoas, essas pessoas deveriam ser erradicadas, deveriam ser fustigadas
torturadas, deveriam ser mortas, e aconteceu isso no período da Idade Média, na época em que funcionou a Santa Inquisição ou o Santo Ofício. E muitos cristãos, milhares, foram mortos debaixo de torturas intensas. E assim, a Igreja Católica, que se embebedou do sangue dos santos, ela agiu precisamente como um vampiro, se embriagando dos sangues daqueles que eram fiéis à palavra de Deus. Então, aqui o capítulo 17 do Apocalipse é de fato um capítulo elucidativo, né? Explica de forma clara o que Deus quer que conheçamos, e é dito em toda a profecia, tanto do Apocalipse como lá do livro de Daniel em especial. O verso 7 de Apocalipse 17 continua: O anjo, porém, me disse: Por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. Agora ele vai elucidar mais ainda o assunto. E ele começa aqui no verso 8. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqui ele já está explicando algo que é muito importante para a nossa consideração. É algo que você encontra falando a respeito do mesmo poder, falando do poder católico, do papado e a sua igreja, você encontra claramente lá em Apocalipse 13. Só que o capítulo 13 do Apocalipse apresenta o papado mais sob uma visão política, a sua autoridade sobre os reis da terra, porque ele entronizava e destronava reis conforme o seu bel prazer. Ele tinha poder para isso, no passado, da Idade Média. Mas ali, em Apocalipse 13, verso 3, fala que haveria um momento, e a profecia fala quando seria esse momento, já explicamos isso em encontros passados, que este papado iria perder esta autoridade, iria perder o apoio das nações, dos reis, e deixaria de governar com ferocidade conforme governou no passado. E durante um tempo estaria como que a descansar, a dar um tempo, né, nesse sentido de perseguir e matar os opositores. Isso nós já explicamos quando tratamos lá do capítulo 13 do Apocalipse, mas aqui o capítulo 17 está falando a mesma coisa, principalmente nesse verso 8. O fato é que no capítulo 17 do Apocalipse, conquanto lá no capítulo 13 trata o papado no aspecto político, mais nesse sentido, aqui trata o papado mais no aspecto religioso, mas está falando da mesma coisa. E lá no versículo 3 de Apocalipse 13, fala da besta que recebeu a ferida mortal, mas depois reviveu e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Apocalipse 13, verso 3. E aqui está falando a mesma coisa. O verso 8 de Apocalipse 17. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. É a mesmíssima coisa que diz lá no verso 3 de Apocalipse 13. Mas o que importa para nós aqui, para entendermos o resto da profecia deste capítulo, é o tempo a que João se reporta quando ele diz essas palavras. O tempo que ele faz menção aqui diz respeito exatamente ao tempo de hoje, ao tempo que eu e você estamos ainda gozando de liberdade religiosa e liberdade política. Na verdade, é uma menção ao tempo que diz respeito desde o início do século XIX, do século XX, e ainda estamos vivendo este tempo, um tempo de liberdade. É por isso que ele diz aqui, a besta que viste era, porque no passado atuou com ferocidade, perseguindo. E quando ele diz não é o período que representa o papado inativo. Existe, no entanto, ele está inativo. Ele não está fora de cena como estivesse necessariamente morto. Ele só está como se estivesse dormindo, está descansando, está no momento de repouso. No entanto, ele voltará a ser e caminhará para a destruição. Então, este verso 8 é exatamente o que você encontra lá no capítulo 13, verso 3 do mesmo livro profético. Mas continua aqui, o versículo 8. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá.
você pega ali Apocalipse 13, verso 3 e o versículo 8. É a mesma coisa que você encontra aqui nessa descrição. Apocalipse 17, verso 8. Então, nós temos aqui a informação, comparando esses dois capítulos, vendo que o assunto é o mesmo, nós temos a informação de que João, de fato, estava tratando de um assunto que diz respeito ao tempo em que se goza liberdade política e liberdade religiosa. Para comprovar isso, vamos analisar o que está lá em Apocalipse, capítulo 1. O capítulo 1, aqui fala... Não, depois vamos para o capítulo 1. Vamos ver o que está lá no capítulo 12, o versículo 3, que ali vai descrever o mesmo animal que você encontra lá no capítulo 17. Só que há um diferencial que nos informa o tempo que João escreveu aquele capítulo 17, que faz menção do que está lá no capítulo 17. Então nós temos aqui Apocalipse 12, verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Apocalipse capítulo 12, verso 3. Então, foi visto um grande dragão. Um dragão é um monstro. Lá no capítulo 17, nós estamos falando de uma besta, mas também é um monstro, é um animal. E aqui está falando, já descrevendo como sendo um dragão. E esse dragão possui 7 cabeças e 10 chifres. E nós vemos lá no capítulo 17 que também a besta lá possui 7 cabeças e 10 chifres. Mas por que há essa diferença especial para considerarmos a partir de agora sobre este animal com essas 7 cabeças e os seus 10 chifres? É que aqui no capítulo 12 fala justamente no período em que Jesus nasceu, que Satanás, ao ter sido expulso do céu, leia ali com calma aí, uma hora que você tiver tempo, o nosso tempo aqui não permite discriminarmos muito, mas o capítulo 12 de Apocalipse fala que desde o momento que Satanás foi expulso do céu, ele veio para este mundo e o seu propósito, o seu objetivo foi perseguir Jesus quando ele viesse a nascer neste mundo. Capítulo 12, nas primeiras partes aqui, os primeiros versos, bem fala sobre isso. E realmente, quando Jesus nasceu, Herodes foi usado por Satanás para fazer com que todas as crianças fossem mortas, porque Herodes ficou de olho em Jesus, que seria um rei que iria rivalizar com seu reino. Você conhece a história. Então, com medo de perder o reino para aquele que era tido como Messias, Herodes mandou perseguir e matar todas as mães e as crianças, né, principalmente as crianças que tivessem ali nascido naqueles dias. Mas veja, um líder romano e Satanás estava ali, conforme o capítulo 12 diz, na forma de um dragão, usando o Império Romano para poder eliminar Jesus. Agora, nesse período que Jesus nasceu, que era o período dos imperadores, dos Césares, que lideravam a Roma, nós temos aqui um dragão com 7 cabeças e 10 chifres que descreve este império. E descreve ele, nas cabeças, as 7 diademas. Ou seja, as diademas são coroas. Significa que em todo o território romano, no seu todo, existe a realeza sobre o território romano. E é nas mãos dos Césares que funcionava o domínio de todo o território romano. Então, com respeito a esse período dos Césares, as coroas, as diademas, estavam nas cabeças, que é representado o território romano como possuindo 7 cabeças. O número 7 é um simbolismo de inteireza, de plenitude. Temos então todo o Império Romano nas mãos dos Césares, por isso as coroas estão ali. O capítulo 13 já se trata de um período avançado ao período de Jesus. Trata-se do período em que Constantino ele conferiu a sua autoridade à igreja e, além de Constantino, o imperador Justiniano, ele conferiu autoridade ao bispo de Roma, mais precisamente no ano 538, portanto no sexto século, depois que o Império Romano já havia se dividido, vários reinos bárbaros haviam invadido aquele território. Então, depois que isso aconteceu, aí surgiu o papado.
no ano 538, porque Justiniano, o imperador, deu autoridade para o bispo de Roma para que ele exercesse o seu domínio sobre os reis e sobre as igrejas. E foi aí que o papado começou realmente a crescer. Mas foi depois que o Império Romano se dividiu. É por isso que você encontra sobre esse período, aqui em Apocalipse 13, o versículo 1 dizendo assim: E vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Aqui já vem duas coisas nos informando no período do papado. É o período em que as diademas ou as coroas já não estão mais nas cabeças do monstro, as 7 cabeças. Estão nos 10 chifres. Por quê? Porque agora Roma havia se dividido, havia se faccionado em vários reinos, e o número 10 é uma representação de um todo. E ali, esses reinos possuíam os seus reis com as suas coroas. Havia outras realezas dentro do Império Romano que havia se faccionado. Foi debaixo dessa situação que surgiu o bispo de Roma, conforme eu disse aqui, surgiu esta besta. Então, essas diademas, tanto nas cabeças como nos chifres, é para indicar para nós os tempos que se refere esses capítulos. O capítulo 12 é o período dos Césares, do Império Romano no seu todo. E o capítulo 13 do Apocalipse é o período do Império Romano dividido, no qual surgiu esta besta que é o Papa, né? No lugar dos assentos, dos tronos dos antigos Césares. Enfim, vamos então analisar este poder no capítulo 17, verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Tanto aqui como lá, nós vimos em Apocalipse 13, verso 1, que agora surgiu a blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia é aquilo que o apóstolo Paulo citou em 2 Tessalonicenses 2, dos versos 3 e verso 4, que no futuro do apóstolo Paulo, antes da volta de Jesus, haveria de se manifestar o homem do pecado, aquele que se assenta no templo de Deus, querendo parecer Deus, e se coloca contra tudo aquilo que diz respeito a Deus. Ele faz menção ali ao papado, que tomou para si todas as prerrogativas de Deus a partir do momento que ele assumiu o domínio temporal. Então tudo que diz respeito a Deus, ele tomou para si. E ele é um poder usurpador, conforme Daniel 7, verso 25 diz. Então ele profere palavras contra o Altíssimo, blasfêmias contra o Altíssimo. Daniel 7, verso 8 também fala dessa atuação, dessa atitude do papado, né? Ali o simbolismo é como um chifre pequeno possuindo olhos, conforme já estudamos em encontros anteriores. O papado é descrito assim lá em Daniel 7, verso 8, um chifre pequeno possuindo olhos e profere palavras insolentes. Os olhos, nós já explicamos, trata-se da sabedoria humana, dos conceitos e filosofias humanas, meramente humanas. É por isso que nós temos aqui em Apocalipse 17, sobre o papado, que fala que ele se misturou com os reis da terra, se tornou um poder nominalmente cristão, que é tido como um poder que se prostituiu da verdadeira fé, e possui então ali, na descrição simbólica de Daniel 7, verso 8, sobre o papado, como um chifre pequeno que possui olhos. Mas também fala que profere palavras insolentes. O verso 25 do mesmo capítulo 7 de Daniel, fala que proferirá palavras contra o Altíssimo. O assunto é desafiar a Deus, se colocar na terra como sendo ele o Deus da terra, aquele que vai abrir as portas ou fechar as portas dos homens para a vida eterna. E assim o Papa tem cumprido essas coisas, e nós temos visto aqui esta besta, aqui já do capítulo 17, como sendo uma mulher. O versículo 3, né? Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate. O que significa a cor escarlate? Isaías capítulo 1, verso 17, verso 18, entre esses versos aí, Deus diz assim: Vinde e arrazoemos, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate,
eles se tornarão brancos como a neve. Então, a cor vermelha, o escarlate, o vermelho, é um símbolo do pecado. E aqui nós temos uma montaria cor escarlate, lá sobre o papado que está em conluio com os poderes terrenos, os poderes seculares deste mundo. Ali fala que a besta ela é vermelha, né? Aqui, como nós vemos aqui, é a mesma descrição, é o mesmo poder. Mas essa mulher, em Apocalipse 17, verso 3, fala que ela está repleta de nomes de blasfêmia, assim como no capítulo 13, assim como em Daniel 7 eu mencionei, e ela está montada numa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. O que faltou aqui em relação ao capítulo 12 e o capítulo 13, quando fala dos monstros que são os mesmos, né? Todos eles tratam-se do mesmo monstro, na verdade, né? Esta besta, o dragão. O que faltou aqui nesse verso 3 de Apocalipse 17, que tem nos outros textos ali de Apocalipse 12, verso 13? Aqui faltou as diademas, ou seja, faltou as coroas. Não existe nem coroa nas cabeças, nas 7 cabeças, e nem coroas nos 10 chifres. Isso é significativo para nós, porque é para indicar realmente que João está aqui no capítulo 17, no tempo em que hoje nós vivemos, o tempo em que gozamos de liberdade. Não temos um rei para determinar os nossos passos na terra, no sentido político, no sentido civil, e não temos também um papa para determinar a nossa fé, o que devemos crer e o que devemos deixar de crer. Então, estamos aqui numa época que João está escrevendo o capítulo 17, estamos tendo uma descrição de que o tempo que ele se encontra para isso trata-se exatamente do tempo de hoje, o tempo da democracia, da liberdade, ou seja, da separação entre igreja e Estado, liberdade civil e liberdade religiosa. Ainda o versículo 1 nos informa este fato. Veja, Apocalipse 17, verso 1 diz: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo. Então, o que isso nos diz sobre as orientações que está aqui no capítulo 17? Aqui está dizendo que quem trouxe essa orientação é um anjo que tem uma das pragas que serão derramadas sobre os ímpios, sobre os impenitentes, após o término da graça de Deus aos homens. Porque as taças são as pragas que virão sobre os ímpios, sobre os perdidos. E isso só vai acontecer depois que a porta da graça se fechar. Está em Apocalipse, no capítulo anterior aqui, o capítulo 16. Então, existem 7 anjos com 7 taças, e foi um desses anjos que está com uma dessas taças é que veio trazer as instruções do capítulo 17. Isso é para indicar que realmente esse anjo que já está aposto, já está preparado para derramar a taça, ou seja, um anjo indicado para atuar no tempo do fim, é o anjo que está trazendo essa mensagem, que diz respeito aos acontecimentos finais, os acontecimentos dos dias de hoje. E ele está agora sendo claríssimo na sua orientação para que nós não venhamos a ter dúvida alguma a respeito do poder que é o inimigo declarado de Deus na terra. Deus enxerga como algo declarado, mas nós, na nossa inocência, nós, sem o conhecimento da orientação de Deus, jamais enxergamos desta forma. Mas Deus está descortinando o invisível, está usando este anjo para realmente nos esclarecer a respeito desse poder antagônico usado por Satanás para levar as pessoas ao engano e à perdição. Então aqui o verso 9, o verso 3 fala exatamente do tempo, é o tempo de hoje, o verso 1 reforça, e vamos ver o verso 9. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. Então pede para você e para mim prestarmos atenção, usarmos a nossa mente, a sabedoria. A propósito, Apocalipse 7, 1 a 3, o selo de Deus ali é colocado na fronte. Deus convida, através do Apocalipse, a usarmos a nossa razão, a razão com base no que ele diz aqui. Preste atenção. Tantas vezes o Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Preste atenção. E aqui, o versículo 9, nós temos esta menção. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes.
o Império Romano no seu todo. O apontamento diz sobre o Império Romano, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Antes de prosseguirmos, você há de convir comigo que a única igreja que se afastou da Bíblia, que ao invés da Bíblia ensina tradições dos homens, o catecismo romano ensina as encíclicas papais e assim por diante, né? E tudo aquilo que eles criam no lugar da Bíblia, é a Igreja Católica. Você há de convir comigo que a única igreja que está repleta de ouros, de joias, a mais rica do mundo é a Igreja Católica. Ela é sustentada pelas nações do mundo, diferente de qualquer outra igreja. E todos os estadistas se relacionam com a autoridade da Igreja Católica. Tudo está dizendo aqui diz respeito à Igreja Católica. E agora está falando sobre 7 montes. E temos ali 7 cabeças, que é uma representação de todo o Império Romano. Aonde está a Igreja Católica? E se você perguntar para qualquer pessoa que conhece um pouco de geografia ou um pouco de história, se você perguntar aonde está situada a sede da Igreja Católica, que é o Vaticano, qualquer um saberá responder que se trata das 7 colinas. Ali está o Vaticano, está situada na região das 7 colinas. Então aqui a Bíblia é para elucidar mesmo que nós temos esse capítulo 17 do Apocalipse. Então diz assim, o verso 9, vamos ler de novo. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. O Vaticano, que é a mulher, que é a Igreja Católica, está realmente inserida ali na cidade das 7 colinas. São também 7 reis. É aqui que muitos não entendem. O que significa esses 7 reis? Vamos então, a partir de agora, analisar rapidamente esta profecia. O versículo 10. Dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Então, tanto ali no verso 8, a primeira parte, quando fala não é o presente de João. Veja o versículo 3, a primeira parte do verso 3, aqui diz que João foi transportado em espírito da sua época, do tempo que ele vivia, quando ele escreveu o Apocalipse, para uma outra época. E aqui ele se encontra no capítulo 17, dizendo, ele chegou aqui no capítulo 17, sendo transportado em visão. Então, em visão, ele se encontra aqui no capítulo 17, no tempo, conforme eu disse, que é o tempo de hoje, o tempo em que não há coroas nem para reis, não há para imperadores, não existe mais a monarquia ou a realeza. É a democracia, é o republicanismo. Então, aqui o verso 3, a primeira parte diz, transportou-me em espírito a um deserto, e ele foi transportado, então, em visão, e aqui ele coloca o que está no capítulo 17. O verso 8, então, ele diz, a besta que viste era. Aqui temos um passado, e aqui esse passado, aqui no verso 10, ele distribui este passado em 5 partes. A besta que viste era. O verso 10 corta esse era em 5 partes. No verso 8, está em uma só parte a atuação da besta. Mas no verso 10 é discriminado em 5 fatias, em 5 fases deste império, que é denominado como sendo a besta que viste era, já não é mais, né? E diz aqui o verso 8, a primeira parte, e não é. Aqui no verso 10 diz, um existe. Muitos ficam confusos com esse aparente paradoxo, né? Enquanto o verso 8 diz que era, a besta que era não é, não é, colocando como se deixasse de existir, aqui no versículo 10 diz existe. E aí fica esse paradoxo. Não é ou existe? O fato é que quando diz João era, não é mais, no sentido, no versículo 8 de Apocalipse 17, ele está fazendo a menção ao presente de que agora, nesses dias de hoje, a besta não está perseguindo mais. Porque ele coloca aqui no verso 8 que diz que voltará a perseguir. A perseguição está ao nosso futuro. Hoje gozamos de liberdade, eu e você, e desde o século XIX tem sido assim. As pessoas têm gozado de liberdade, mas para o nosso futuro temos essa advertência aqui no verso 8. Por isso que ele fala, a besta que era, que
perseguiu e matou no passado. Agora, nesse tempo de liberdade, não é, mas virá. Agora, então, esse presente dele, ele coloca de uma outra forma no verso 10. Ele coloca assim, aquela besta que era, e aí ele divide. Trata-se de 5 reis, divide em 5 fases. E ele fala, um existe. Esse um trata-se dessa fase de liberdade. E depois fala, o 7º virá. Capítulo 17, verso 10. Então, o que existe é o 6. 5 caíram, o 6º é o período do Império Romano que está de braços cruzados, está inativo, mas está vivo, não está morto. Por isso que ele fala, existe, mas voltará. Então, o 7º virá, e quando vier, deve durar pouco tempo. O versículo 11 aqui do capítulo 17 fala de um 8º rei. Sobre esse 8º rei, nós vamos considerar num próximo encontro. É importantíssima essa informação sobre o 8º rei. Mas foi separado aqui esse 8º rei dos demais, dos 7 reis, porque aqui está explicando só sobre a divisão do poder romano usado por Satanás para perseguir, influenciar, torturar e matar o povo de Deus. Então a ideia do Apocalipse é para dizer tudo aquilo que o Império Romano inflige sobre o povo de Deus. E como que você encontra isso de forma discriminada? Como que você pode saber dessa divisão dos poderes dos reis, que é mencionado aqui, que ficou para trás aos nossos dias? E como que nós vamos identificar isso? Porque com respeito ao ser hoje, ser inativo, conforme diz o verso 8 do capítulo 17, o não ou o ser inativo aqui, de existir, de continuar como existindo, mas sem atividade de perseguição, verso 8 e verso 10, isso é fácil de entender. Quanto também ao fato de voltar a existir, aqui no verso 10 diz que quando vier deve durar pouco tempo, porque quando o papado voltar a agir com ferocidade, ele não agirá novamente por 1260 anos, como da primeira vez ele o fez, conforme já explicamos aqui. Ele agirá por pouco tempo e aí virá a condenação, conforme nós vimos aqui em Apocalipse 17, verso 1. O anjo dizendo para João, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande meretriz. Então, quando o papado voltar, aí ele atuará por pouco tempo, irá perseguir por pouco tempo, mas será tão violento, tão feroz, tão agressivo a sua perseguição, o seu domínio no mundo em perseguir o povo de Deus, que vai haver até uma pena de morte, de acordo com Apocalipse 13, o sinal da besta, e toda a terra vai adorar a besta. Então vai ser tão intenso que lá em Daniel 12, verso 1, fala que não houve e nunca haverá uma tribulação tão intensa como essa que está reservada para o povo de Deus no tempo do fim. A mensagem do Apocalipse, enfim, é para nos advertir com respeito àquilo que está por vir. Mas esses 7 reis dos versos 9 e verso 10 de Apocalipse 17, você deve entender como sendo o Império Romano que Satanás usa, e a igreja ela recebeu as suas influências, e ali nas 7 igrejas você vê Jesus explicando como ela se comportou, como ela foi infligida, como ela foi torturada, como ela foi influenciada, enfim, os seus altos e baixos, as suas vitórias, as suas derrotas e assim por diante. A história das 7 igrejas que você encontra lá em Apocalipse capítulo 2 e o capítulo 3, no início aqui do Apocalipse, na verdade, por detrás dela, ali está Deus dizendo de forma indireta como que os 7 reis atuaram. Então, de acordo com os períodos de cada igreja representado ali na profecia das 7 igrejas, você vê ali os reis aqui de acordo com Apocalipse capítulo 17. Então, a igreja de Éfeso é o primeiro período, a igreja de Esmirna é o segundo período, a igreja de Pérgamo é o terceiro período, a igreja de Tiatira é o quarto período e a igreja de Sardes é o quinto período. Então, todas essas igrejas, Deus tem orientações, porque o Império Romano iria agir de acordo com a administração de Satanás, iria agir de um modo que iria influenciar na igreja. Então,
por detrás da história da igreja, temos esses 5 reis que caíram. A partir de Sardes, que é o de Sardes para trás, temos 5 reis, 5 atitudes do Império Romano sobre a igreja. A partir de Sardes nós temos Filadélfia, que é o período em que a igreja passou a gozar liberdade, surgiu os Estados Unidos ali pregando a liberdade para o mundo, a França criou uma revolução que convulsionou toda a Europa, e todos os reis da Europa e da Ásia deixaram de dar o seu apoio ao papado, e assim o mundo passou a respirar liberdade política e religiosa, enfim, desde o século XIX, o século XIX, o século XX, e ainda nesse início do século XXI, estamos vivendo o período que é representado pela igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Mas por que Deus não fechou com os 7 reis, com a igreja de Laodiceia? Porque a ideia não é falar do que o Império Romano vai fazer como atrocidade para o povo de Deus. A ideia é passar no assunto das igrejas as orientações de Cristo ao seu povo, é passar uma mensagem de preparação para resistir os ataques finais que o Império Romano, através do papado, irá infligir sobre a igreja. É por isso que ali sobre a Laodiceia tem orientações que levam a pessoa a refletir sobre a sua vida espiritual, porque Deus quer que o seu povo esteja preparado espiritualmente para conflitar com o papado que há de vir. Esse há de vir é o que está depois. Não é mencionado aqui na profecia. Deus só está pedindo para que nós sejamos pessoas puras, pessoas íntegras na nossa devoção para com Ele. Caso contrário, se continuarmos mornos, nem frio e nem quente, nós seremos joeirados, nós seremos peneirados e vamos realmente perder a nossa salvação, porque a crise por vir será muito mais intensa do que nós podemos imaginar. Nós não temos tempo de discriminar isso que nós estamos falando, analisando ali a profecia das 7 igrejas, mas aqui nós temos o significado real dos 7 reis. Alguns dizem, bom, esses 7 reis se trata assim dos reinos que vieram antes de Roma e diz respeito ao período do Império Romano. E para dizer que 5 caíram, os que fazem essa interpretação dizem que o primeiro rei mencionado ali diz respeito ao tempo do Egito, que infligiu tribulações contra o povo de Deus. O segundo rei é a Síria, depois a Babilônia, a Pérsia e a Grécia. Temos 5 reis que caíram e depois da Grécia veio o Império Romano. E assim eles dizem que o presente de João, quando João fala 5 caíram, então o momento que ele se reporta na menção do passado, diz a esses impérios, e o presente dele é o tempo do imperador romano, dos Césares, que colocou ele ali na ilha de Patmos, o imperador Domiciano. Mas isso não procede, porque nenhuma profecia da Bíblia se reporta a algo que aconteceu no passado. Em Apocalipse capítulo 1, o verso 19, nós lemos esta declaração de Deus que fala assim, Apocalipse 1, 19. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois desta. Então, tudo que você encontra no Apocalipse, nada diz respeito a antes do imperador de Roma, ao tempo em que João está ali na ilha de Patmos, aqui, de acordo com o Apocalipse 1, verso 9, quer dizer, nada diz respeito a antes desse período. Tudo é do período de João para frente. Escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer, as que diz respeito ao momento do primeiro do cristianismo, o início do cristianismo, do tempo de João, até o tempo da restauração de todas as coisas. As mensagens do Apocalipse tratam de todos esses assuntos a partir da era cristã. Então, é um equívoco os pastores quando pegam reinos do passado para querer aplicar na profecia. Nós já explicamos lá sobre a besta que não possui diademas e o fato do anjo que tem a taça das 7 últimas pragas, e quando ele fala ali no verso 8 da besta que era e não é,
Então esse não é o período da democracia, é o período do tempo do fim, é o nosso período. Não, ele foi transportado em espírito, de acordo com o capítulo 17, verso 3, lá no início, ele foi transportado em espírito, então em visão Deus trouxe João para o tempo de hoje, para o dia da liberdade, a época da liberdade. Então não procede essa interpretação. Uma outra interpretação equivocada sobre essa profecia dos 7 reis é quando dizem por aí que, de fato, trata-se do Império Romano, mas eles querem interpretar os 5 reis que caíram como 5 tipos de governos diferentes dentro do Império Romano. Assim como hoje nós podemos dizer aqui, dentro do republicanismo, do presidencialismo, existem senadores, existem deputados estaduais, deputados federais, existem vereadores, enfim, essas classes diferentes dentro do governo, mas eles dizem que o Império Romano tinha no passado sistemas de governos diferentes, que ao tempo de João era o período dos imperadores, mas também não procede. Em nenhuma parte da profecia você vai ver Deus quebrando o império para discriminar detalhes dentro do império, detalhes de governos dentro do império. É aquele poder no seu todo que faz a coisa acontecer. É isso que Deus considera nas profecias. Então, conforme você vê a descrição das 7 igrejas, você deve perceber por detrás daquilo que Jesus fala para a igreja, está atuando o Império Romano. Está influenciando, está torturando, está perseguindo, e no tempo de hoje, o Império Romano está vivo. Parece que não, mas ele está ali, não mais perseguindo, mas ele está vivo, está recobrando o seu poder para voltar a atuar no tempo do fim. Bem, aqui nós terminamos essa exposição, estamos pulando alguns textos, porque se fôssemos ler, iria ocupar demasiado tempo aqui, e o nosso tempo já está esgotado, mas eu havia dito que o capítulo 17 é uma síntese de todas as profecias a respeito do conflito cósmico entre o bem e o mal neste mundo, como Satanás tem usado o Império Romano para infligir torturas, perseguições e morte contra o povo de Deus. E a despeito de todas essas dificuldades da igreja, em Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus havia dito: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E isso faz ganhar peso o que está lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus também disse aos seus discípulos que ele iria estabelecer a sua igreja no mundo e as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Então, Jesus visualizou todas essas tentativas de Satanás, através do Império Romano, de derrotar a sua igreja, de corromper a sua igreja e assim por diante. No entanto, se ele garantiu que estava com a sua igreja, ele provou isso já mostrando para João. Apocalipse 1, verso 20. Ele mostra para João, ele comprovando, ele provando o que ele havia prometido. Porque mostra ele andando entre os 7 castiçais de tochas ardentes, lá do santuário celestial, que é um símbolo da história da sua igreja, dividida em 7 partes, e ele disse que estaria com a sua igreja, e agora ele se prova isso para João, e assim nós temos esse conflito na terra, entre a igreja de Roma e a igreja de Cristo, mas o que o capítulo 17 encerra de todos os livros proféticos a respeito dessas informações, é a vitória dessa igreja militante contra a igreja de Satanás e os poderes infernais de Satanás que se irrompem contra esta igreja. O capítulo 17 diz da conclusão deste conflito, e é por isso que ele é um resumo de tudo aquilo que as profecias a respeito dos acontecimentos finais dizem do que há de acontecer. Então, este conflito entre Roma e a Igreja de Deus é a priori das informações, e o resultado está ali no final do capítulo 17. Nós temos então esta interpretação, o nosso tempo já está muito adiantado, e eu quero só agradecer a Deus por ter estado conosco aqui, agradeço você por ter também nos acompanhado, e nos próximos encontros nós vamos desenvolvendo mais esta mensagem de conflito cósmico entre o bem e o mal. E se você nos acompanhar, você vai ver
o resultado final, como é brilhante e como Deus tem um plano especial para tudo mais. Enfim, agradeço você então e peço para que você pense nisso. Fique conosco e até o próximo encontro.